Acho que agora abriu. Agora deu. Deixa eu botar um fonezinho maroto. Começou, vamos ver, vamos ver. Quem tá entrando, Marquinhos. Deixa eu botar aqui. A Mônica. Fonezinho maroto. Tem uma livezinha. Então que a gente não faz uma livezinha. Como é que eu vou botar aqui? Isso daqui. Até que não tá tão escuro. Achei que tá mais escuro, mas não tá tanto assim não. Aí. Olha aí. Deixa eu chamar o Adriel. É o Adriel? Não, 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 não. Aí. Aceitar. Beleza. Aceitei, porque não tá falando. Ah, Fariel. Olá, olá. E aí, tudo certo? Tudo jóia? Tudo jóia. Deixa eu ver se eu consigo botar um pouco mais pra cá. Ver se o áudio tá bom aí, tá escutando legal? O áudio tá ótimo. Eu pelo menos tô ouvindo legal, né? Também tô escutando bem. Tô subluxado aqui, eu acho. Não tô com a Beleza. melhor visão, mas tá bom. Vamos lá. Quer explicar o conteúdo da live, sobre qual motivo vai ser, ou quer que eu comece? Vamos fazer uma live para conversar, uma conversa aberta, franca, sobre muitas perguntas que as pessoas têm a respeito do curso de graduação, da importância da graduação e aberto a questionamentos de quem estiver assistindo também. A gente pode deixar a live gravada aqui no Quiropraxia Gama também, que é importantíssimo para quem visitar a primeira vez ao nosso Insta, também ter acesso às informações. Então, o Adriel é um aluno do quarto período ou terceiro, Adriel? Terceiro período agora. Terceiro período, tem uma bagagem muito boa, já é fisioterapeuta, trabalha, tem experiência, faz lives sobre filosofia, tem um conhecimento aprofundado de filosofia, estuda filosofia quiroprática bastante, faz um trabalho bem bacana lá no YouTube, no canal Filosoquiro, não é isso? Filosoquiro, isso mesmo. Filosoquiro, eu tô com a memória boa, o pai tá atento. Mas acredito que seja bom, é importante que quanto mais se aprofunda em filosofia, mais entende a quiropraxia em si, a profissão quiropraxia, isso é bom. Sim. Acho que vai ser importante, ainda mais partindo de forma genuína. Tu foi lá, estudou e buscou, isso é bom. Tô aberto, manda brasa. Vamos lá. Então, para começar, né, aqueles que não te conhecem, fala um pouquinho aí de você. Quem é o Paulo? Bom, eu fui salvo pela quiropraxia, né? Eu brinco que eu não escolhi a quiropraxia me escolheu. Quando eu tinha uns 17 anos, eu estava meio perdido ali do que eu ia fazer. Fui fazer um curso de shiatsu lá em Guadalupe. E aí tinha um teste vocacional para Simonsen. E aí tinha vários temas diferentes. E a pessoa falou as 20 profissões do futuro. E uma dessas profissões do futuro, lá em 2004, era quiropraxia. Eu não fazia a menor ideia do que era. Entrei na Almanac Abril de Profissões, estava lá escrito conjunto de terapias manuais que tratam a saúde em geral. E eu, tá, eu acho que é isso. Liguei lá para a faculdade, não, custa tanto, não tinha condições. Liguei para a MBA, custa tanto. E aí eu fui agraciado mais uma vez com mais uma oportunidade que a vida me deu e teve o programa do governo ProUni. Eu fui da primeira leva do ProUni, me inscrevi, tirei uma nota muito boa, consegui uma bolsa de 100% na Fevale. E me mudei com Malicuia para o Sul, fazer a tal da quiropraxia. Quando eu comecei, eu tinha 17 para 18 anos, um dos meus primeiros amigos na faculdade foi o professor Eduardo, que também dava na faculdade. Um dos meus primeiros amigos na primeira semana de aula foi o professor Daniel, que até hoje também dava na faculdade. Então, eu achei legal a história se voltando, voltando para o mesmo eixo, mas no primeiro ano eu tinha muitas matérias, eram 12 disciplinas na semana, eram 12 provas a cada 2 meses, a Fevale era extremamente exigente, era um currículo muito extenso, tinha química geral, química orgânica, física,
né, dentro do currículo de quiropraxia, o curso era integral. E muitas pessoas já tinham a noção de estar ali. Eu lembro que tinha uma colega de turma que já era filha de quiro. Então eu falava, nossa, existe filho de quiro? E já tinha uma filha de quiro lá e já sabia tudo, e os professores falando. Eu tive professores que vieram da Palmer, né? Fizeram o curso da Palmer, então aqui era uma coisa muito forte, filosofia, que é uma coisa estrondosa para o meu olhar. Eu tinha pouco letramento sobre o mundo, sobre as coisas, era muito jovem. Mas no segundo ano eu fiquei ainda em cima do muro, e um professor não deixou eu desistir, falou que eu precisava ouvir na hora certa. Alguns colegas, inclusive o professor Eduardo, a Ana também, que é quiropraxista, o Greve, que eram amigos da minha época, não deixaram eu desistir. E aí eu não desisti no segundo ano, segui firme no curso de quiropraxia. Eram 5 anos integral, então é muito diferente você vir para casa e as pessoas falarem assim, você ainda não se formou, mas não pode trabalhar, você passa o dia inteiro lá. E não é medicina, e não é medicina. Então, assim, foram barreiras da época que faz parte do que eu sou hoje, mas o meu letramento foram difíceis para a época, né, para a minha formação para a época. E aí, no terceiro ano de faculdade, surgiu a 755, eu, Daniel, Lucas, morando todos juntos, e isso foi uma influência fundamental para me tornar o que eu sou hoje. Eu sei que é um discurso de velho, né, de pai velho, né? Ande com pessoas, quem anda com porcos farelo come, né? E eu andava com o grupo da 755, que hoje está trabalhando bastante, tem proeminência no mercado, tem proeminência educacional e acadêmica, proeminência na profissão, nas lideranças. Mas, na época, a gente era só um grupo de alunos que estudava durante a semana à noite, depois de um dia inteiro de aula. Sim. Fazia festa pra caramba também, mas também estudava. E ter amigos bons do seu lado que te motivam a ir para frente, não te botam uma pedra no sapato, são também fundamentais. Não tinha bicuinha, não tinha lancezinha, era juntar e trabalhar e estudar. Então isso foi muito bom para a minha evolução como profissional. Então meu terceiro ano de faculdade foi fatídico para eu me tornar um bom profissional. Eu estava no estágio muito bem, eu não era um aluno excepcional, eu não era um aluno das melhores notas no meu primeiro ou no meu segundo ano, eu não me cobrava tanto quanto eu deveria ter me cobrado. E no terceiro ano que eu tive do lado, né, eu tava brincando que eu fui passar do tempo no terceiro ano, fiz 2 anos em um, com a companhia, né, dos meninos, do Lucas, do Daniel. O Daniel sempre foi um exemplo para mim, né, era um aluno excepcional e aquilo era uma coisa monstruosa para mim, mas o Eduardo sempre teve um tom pacificador na minha mente, de fazer minha mente baixar um pouquinho, de eu ficar menos hiperativo e vou embora, não quero mais isso aqui. E aí me formei em 2010. E logo depois que eu me formei, eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu fui fazer lá na FEVAL do Rio Grande do Sul. Lá no Sul eu fui bolsista do CNPq também de pesquisa, então aprendi, né, a ler algumas coisas, tentar escrever algumas coisas, a importância que a pesquisa tinha, fazer alguns resumos para congresso. E aí em 2010 eu me formei, me especializei em anatomia humana pelo IBMR, fui contratado pelo Plínio, comecei a trabalhar lá na clínica do Plínio em Ipanema. Então eu tive um bom mentor profissional. Depois fui trabalhar num hospital por indicação do próprio Plínio com um médico que era prático de quiro, fez curso de Matheus de Souza. Então era um médico que trabalhava num hospital e também passou uma influência muito forte para mim de uma atuação no ambiente clínico. Eu convivi com muitos médicos. Então foi um degrau de formação nos meus primeiros 3 anos depois de formado, e logo nos meus 2 últimos anos de formação, durante o estágio, durante os atendimentos, que eu me descobri que aquilo eu queria fazer. E aí isso foi, tipo assim, genuíno para mim, uma coisa de batalha, de dificuldade, para uma jornada que eu me senti satisfeito com o que eu faço. Em 2013 eu fui premiado com um pôster, né, maior pôster científico da América Latina no Congresso Mundial de Quiropraxia em 2013. Aquilo me deu uma razão pessoal de, tipo, eu ter um lugar nesse espaço, desde que eu queira fazer algo. E aí eu segui firme, estudei mais coisas sobre dor crônico. Na pandemia veio a 755, e logo depois da pandemia eu fui chamado para dar aula na UCEF, no projeto da UCEF, no primeiro ano. Foi bem bacana aquele projeto, aquela turma, estava bem bacana. E aí surgiu o projeto Unigama. E aí eu entrei na Unigama, e aí voltei a estudar com tudo, com o projeto Unigama, que eu tinha uma exigência muito maior para saber tudo que eu ia entrar na grade curricular, que eu tinha que saber, e as pessoas me cobrando também muitas coisas externamente, que o curso não podia fazer frouxo, não podia ser frágil, não podia dar mole.
E aquela exigência toda também me fez renovar como profissional. Então, de 2020 para 755, mais 2022 com a Unigama, eu me tornei um novo profissional. E esse novo profissional está em construção. Né? Eu sou um profissional hoje que estuda a vida acadêmica, que faz pesquisa, que faz ciência, como diz o professor Lucas. Você já publicou em neurociência, você pode dizer que é neurocientista. Eu acho isso não muito próximo para mim. Mas eu me considero hoje um professor que está aprendendo a ser professor, um aluno que está voltando a ser aluno e um quiropraxista que está dedicado unicamente para viver a quiropraxia. Esse que eu sou como profissional. Uma pergunta profissional. Eu sou um pai, tenho 2 filhas, sou uma pessoa feliz, tenho uma esposa, minha esposa está fazendo quiro, amo meus pais, amo minha família, amo meus alunos, pego no pé dos meus alunos, tenho meus ranços, tenho meus contratempos, tenho meus acidentes profissionais com colegas profissionais, sou diretor do Comitê de Ética da ABQ, mas me considero uma pessoa muito dedicada à quiropraxia. Talvez apaixonado demais, mas é isso. Sim, sim. Eu acho que esse sou eu. Legal. Já abordou aqui bastante coisa que algumas delas eu ia te perguntar, né? Como, por exemplo, você conheceu a quiropraxia, já foi abordado, mas eu queria saber... Foi um acidente. Sim. O Marcos Palmeira disse que a quiropraxia que me escolheu. Muito bom. Mas o que de fato assim eu queria saber, para ajudar também, né, muitas pessoas que não sabem ainda o que é a quiropraxia, porque a gente está falando, vira e mexe a gente fala, né, de quiropraxia, terapia manual, mas, por exemplo, qual seria o conceito, se é que eu sei que não é uma pergunta fácil, mas como é que você conceituaria aí o que é a quiropraxia? Quiropraxia é o conjunto de 3 entendimentos: ciência, filosofia e arte. Estuda as causas que fazem o homem viver melhor e tem um enfoque profissional na avaliação dos distúrbios neuromusculoesqueléticos do corpo e como eles afetam a saúde como um todo, tendo um enfoque holístico e tendo um enfoque na remoção do complexo de subluxação vertebral. Não só na remoção, mas no entendimento do que ele é, de fato, como complexo de subluxação vertebral, pesquisando e desenvolvendo mais sobre isso. É isso que eu acho que a quiropraxia é. Legal. Beleza. Agora, um pouco mais sobre aquela fase que você já chegou a comentar um pouco sobre, de quando você era aluno, né? Então, como é que era o Paulo enquanto aluno? Como é que foi a sua graduação? Mais especificamente de como era o Paulo como aluno. Se ele era o cara que chegava em casa, estudava, era metódico, não era? O que ajudava ali na hora de aprender alguma coisa? Qual eram os métodos de estudo? Nos 2 primeiros anos, o Paulo era um sobrevivente. Eu digo para você que eu tinha outras dificuldades que não estudar. As minhas dificuldades nos meus 2 primeiros anos não estavam muito relacionadas à vida acadêmica, né? Mas mais relacionadas à sobrevivência, de fato, né? Dificuldade financeira, né? Eu estava morando em outro estado, longe da minha família, longe dos meus amigos, refazendo amigos, né? Construindo amizades novas. Sim. Não era abastado, então tinha minhas dificuldades ali. Tinha as dificuldades de pertencimento, né? Era de outro estado, não pertencia ao grupo, né, visivelmente aceito, mas eu joguei muito RPG, eu fiz amigos que eu tenho até hoje, eu me divertia muito, eu convivia a vida na universidade, eu entrava na faculdade 7h40, 8 horas da manhã, saía da faculdade 10 da noite, eu vivia a faculdade, eu não tinha pra onde ir mesmo, então eu ia pra faculdade e ia pra casa, então eu vivia a faculdade. Então, assim, eu não era um aluno, até o 3º ano, eu não era um aluno muito dedicado. Não era, por exemplo, que se eu fosse o meu professor, eu ia passar perrengue comigo. Então, assim, eu não era um aluno excepcional. Mas eu sempre tive uma determinação muito grande. Eu acredito que você tem valências de capacidades. Eu tinha colegas que eram excepcionais, que ouviam a aula e entendiam. Tinham colegas que tinham uma capacidade de leitura, eles conseguiam sentar e estudar. E eu não, eu era o cara da sobrevivência. Eu estudava meio que em cima da hora, às vezes eu me dedicava, às vezes não, às vezes encontrava um assunto que eu queria muito ir a fundo. Eu não tinha um letramento e amadurecimento para encarar uma faculdade. Não tinha. Eu tinha a sensação de oportunidade. E eu tive um 2º grau picotado. Eu não tive química no 2º grau, não tive inglês no 2º grau. Eu fiz um 2º grau num colégio que vivia com greves e com muitas irregularidades de ensino propriamente ditas.
Então, o meu ensino de segundo grau foi um ensino complicado. Mas eu tinha uma mãe excepcional. Então, minha mãe era uma pessoa acima da média, em termos de criação intelectual. Então, eu tinha acesso à intelectual, era uma pessoa que tinha acesso à informação. Então, isso para mim foi bom. Quando eu cheguei na faculdade, eu consegui sobreviver, mas eu tive muitas dificuldades nos dois primeiros anos. Neuroanatomia foi um inferno para mim, química orgânica. Então, qual a coisa mais difícil que teve na faculdade nos dois primeiros anos? Química. Química orgânica foi destruidor para minha mente. E depois neuro. Mas primeiro foi química. Química acabou comigo. E depois eu me descobri na técnica, né? na prática. prática. Eu era um bom ouvinte. De terceiro ano em diante, eu tive boas convivências. Então, meus colegas não deixavam eu ficar preguiçosando, me puxavam. Então, eu acredito que eu fui lapidado. Eu era uma pedra bruta que poderia ser descartável facilmente e eu tive boas influências que me lapidaram, bons professores que me lapidaram, pessoas que, ao invés de falar assim, estuda isso, que tu vai ser bom, falavam assim, não, você é bom nisso, sabia? Explora isso. E isso fez descobrir valências que eram boas em mim, então eu me tornei. Eu era um aluno muito imaturo, com muitas disciplinas para fazer e sem responsabilidade com aquilo. E do terceiro ano em diante, eu me tornei uma pessoa extremamente responsável, entendendo que eu tinha uma missão ali naquele local e que minha vida só ia mudar se eu me esforçasse muito para isso. E ela mudou. E é realmente tudo certo. Eu me esforcei e mudou. Então, esse sou eu como aluno. Legal, legal. Nada heróico. Nada exemplar. Perguntem pro Daniel como ele era aluno e vocês vão gostar. Daniel não é desse mundo, né? Fora tudo. Vamos lá. Mas, beleza, a gente já entendeu um pouquinho da tua história. Mas e como é que foi a sua vontade com relação à educação? O que te fez ir para esse caminho, né? Então, uma vez que a quiropraxia meio que caiu ali no seu colo, né? Foi pego de surpresa, a quiropraxia te escolheu. E no meio do caminho você foi melhorando enquanto aluno, amadurecendo. Mas aí no pós-faculdade, né? Ou até mesmo no meio do caminho ali da faculdade, você já tinha essa pretensão de ir para a área da educação, né? Ou foi uma coisa que aconteceu? Como é que foi essa história? Cara, para a educação também foi um acidente, aconteceu, né? Nos últimos 6 anos ali, mas mais forte mesmo na pandemia. Eu não era uma pessoa muito capaz de ensinar alguém, não tinha muito letramento de educação, não. Eu queria mesmo, mas eu tirava muita dúvida dos colegas, né, do estudo. E na pesquisa o professor mandava a gente fazer muitas coisas com pessoas, né, muita ilustração, muita educação parlatória. E eu participei de todos os projetos de extensão da faculdade, eu participei de todos os eventos comunitários da faculdade quando eu era aluno. Eu fui muito participativo nas semanas acadêmicas da faculdade, então aquilo enriqueceu congressos, né? Eu participei de muitos congressos internos da faculdade, então aquilo enriqueceu a minha capacidade de questionamento. O que uma pessoa tem que ser questionada para ela crescer? E que é a questão que é desnecessária, você não precisa se preocupar com isso. Eu não preciso me preocupar unicamente em ser o melhor aluno, mas eu preciso ser capaz de ajudar as pessoas. Sim. Eu não preciso ser o nota 10, mas eu preciso ser o cara que não treme na hora de ajustar. Então, essas coisas permearam como aluno, mas quando eu já estava formado, eu não pensava em dar aulas. Isso surgiu depois. Isso surgiu com a própria... Eu tinha um colega que falava assim, você tinha que ser professor. Eu falei, cara, não leva o melhor jeito. Então, você me fez entender tal coisa. E eu acho que o professor ele tem uma capacidade... Ele vai captar um grupo de pessoas. Tem pessoas que não vão evoluir com a minha aula. Tem pessoas que vão descobrir galáxias com a minha aula. Então, quando o professor dá aula, ele tem que dar aula. Alguns vão ser captados, outros não. Mas o meu papel ali é fazer o melhor que eu tenho. Eu não posso ter preguiça. Entendeu? O que as pessoas vão transformar com o que eu disse, aí é outra história. Mas o que eu vou fazer tem que ser o melhor. E isso era uma valência da 755. A gente tinha essa cobrança de exigência. Né? O Daniel tem uma exigência pelo primor e tipo, é impossível você fazer corpo mole perto do Daniel. Impossível. O Eduardo também. O Eduardo é ex-atleta, foi técnico de time esportivo. Então é difícil você fazer corpo
perto de pessoas assim. Então isso me fez entender que tipo, existe um grau de excelência. E tu tem que buscar isso, tu não precisa ser, mas tu precisa buscar. No momento que você está indo para frente nisso, isso evolui. Então, você fala assim, você é um professor com uma didática específica, você tem um método de estudo específico? Não. Para mim, algumas coisas dão certo, que para outras não dão. Então, eu gosto de ler trechos pequenos e anotar, gosto de ficar vendo repetidamente imagens com mapas mentais, gosto de ver vídeo, mas não vídeos longos, gosto de ver muitas vezes a mesma coisa, gosto de interpretar a mesma coisa com vários vieses diferentes, gosto de perguntar para mim mesmo, para eu me responder. E como professor, eu acho que a minha maior qualidade como professor é entender que as pessoas têm níveis diferentes. Porque eu era uma pessoa de nível inferior em termos de capacidade intelectual com meus colegas. Eu tinha colega que tocava 2, 3 instrumentos, falava inglês. Eu tinha colegas no colégio particular, fácil. Para ele, aquilo ali estava sendo só mais um dia. E tinha colegas que não entrava anatomia na cabeça da pessoa. Por mais que não estudasse, não entrasse. Isso não tornava ele incapaz. Então, para mim, o meu melhor talento como professor, eu acredito, é de entender que existem níveis e pessoas diferentes, mas que todas podem ser estimuladas a atingir um potencial máximo em algo. Esse é meu viés, esse é que eu tenho minha formação como professor. E durante a especialização de anatomia, a gente tinha que dar muita monitoria, né? Então, dei muita monitoria de anatomia na especialização de anatomia. Muita monitoria de anatomia. Foi uma especialização de 2 anos e meio. É exaustivo. Sim, sim. É um negócio de dissecação é muito, muito chato, muito específico. Então, é uma coisa bem chata. Mas eu aprendo mais vendo meus colegas dando aula do que dando aula em si. Dando aula boto para fora. Minha aula é do coração. Entendi. Beleza. Legal entender como é que foi esse caminho aí na educação, né? É um pouco também parecido comigo, né? Eu também sou professor, só que professor de inglês, né? Fui por bastante tempo. Então, começou ajudando meus colegas, né? Fazia curso na época. E daí, acabou bem novinho, isso aí com 16, 17 anos. Acabou que surgiu uma oportunidade, né, do coordenador que me chamou, poxa, as pessoas entendem quando você explica, já pensou em fazer a prova para a monitoria? Aí eu falei, pô, já pensei, mas nunca, sei lá, achava que não era capaz, sabe? Ficava naquela, pô, vou, não vou, aí acabei que não ia. Não fui, né? Aí quando ele teve uma conversa lá comigo, e a questão financeira também, porque na época, no curso que eu fiz, quando você era monitor, você não pagava a mensalidade. Então, você tinha um X horas lá, se eu não me engano, eram 6 horas ou 8 horas semanais, que você ficava lá para dar um suporte naqueles alunos que tinham dúvida, né, para tirar a dúvida. E o que você ganhava era não pagar, né, a mensalidade. Isso aí já deu um baita ajuda lá para minha família também. E é a partir disso que eu comecei a pegar o gostinho pela coisa, entendeu? E aí fui para frente nesse lance. Descobrir, né? É bom. Isso aí. No último congresso que eu fui da FESB, inclusive o convite do professor Lucas de PBE, e eu adoro congressos, né? Adoro congressos. E aí eu fui para o congresso e eu fiz quase todas as aulas dos congressos. Toda aula que tinha, de um dia eu pegava todas para ficar sentadinho lá olhando. Eu adoro assistir congresso. E teve um dia que era só de educação. Aula invertida, métodos de perguntas, formas de fazer slides. E eu falei, cara, eu quero ver como é que as pessoas fazem. E eu fiquei o dia inteiro estudando métodos e metodologias de educação. E isso abriu meus olhos para muitas coisas, mas também me fez entender que eu não estou tão inadequado assim quando eu tenho alguns graus de exigência e alguns critérios, né? Porque hoje a facilitação dos recursos acaba também causando uma certa dificuldade na construção do raciocínio. Algo que já vem raciocinado para você, você não consegue elaborar do 0 para 100. É como se você botasse uma criança que tem que engatear e andar correndo. Sim. Porque o tempo é curto e você tem que colocar muitas coisas. Então, tudo é tem muita imagem, pouca palavra, e aí a pessoa tem raciocínios mais curtos.
por mais que seja útil para estudar, fala, Brunão, por mais que seja útil para estudar, ela não é útil para você fazer a pessoa aprender. Porque senão ela só decora, ela não entende de fato, ela não mastiga. Então, Sim. geralmente, é mais importante você fazer o cara. Ele tem que ser um aluno que ele vai evoluir do primeiro até o último ano. Se ele sabe tudo no primeiro, ele não vai mudar nada no último. O grau de crescimento dele é muito baixo. Então você não mudou aquele processo. Você adicionou coisas. Igual quando você pega um aluno bruto e vai fazendo ele evoluir aos poucos, essa válvula de crescimento costuma continuar depois que ele se forma. Porque é um crescimento gradual, não acelerado, mas sempre gradual. Então, tipo assim, esse indivíduo aprende a caminhar sem parar, ao invés de correr e cansar e parar. Então, eu entendo que a metodologia, às vezes, acaba sendo mais um ambiente competitivo, e a sala de aula não pode ser um ambiente competitivo, ela tem que ser um ambiente de coletividade, ela tem que ser um ambiente de cooperatividade. Então, a ideia é tentar construir alunos que vão evoluir eternamente, não montar máquinas supremas da sabedoria em 4 anos e meio. Isso não é o objetivo de uma formação de ensino superior. Ela é o início da formação do profissional. Ela não é o final. Então, se alguém entra numa graduação querendo finalizar algo, infelizmente, ela vai cortar o próprio desenvolvimento dela. Sim. Eu concordo com você. Quando você estava falando aí sobre como você foi enquanto aluno, né? Que só a partir do 3º ano que meio que deu uma despertada aí. Aconteceu comigo também, só que não foi no 3º. O meu já foi quase aí no 4º, quase no finalmente. Para quem não sabe aí também, eu sou fisioterapeuta, né? E quando eu estava aí no meu 7º período, mais ou menos, que aí batendo na porta ali que eu de fato comecei a estudar, digamos assim, né? E aí eu fui correr atrás. Né? Caiu dentro. Isso aí. Até então eu estava aqui meio que perdido, né? Então era a faculdade de fisioterapia dá muitas possibilidades, tantas que às vezes a gente fica até perdido. Então, UTI é neonatal, é traumato, é neuro, entendeu? E a gente fica sem saber para onde ir. Isso aí. E aí até que eu comecei a estudar, né, aquilo que eu gostava, né, que na época era terapia manual, e ainda é, né? Terapia manual, traumato-ortopedia, e eu fui por esse caminho, né? E aí a coisa fluiu, entendeu? Quando você encontrou o que tu gostava, né? Isso. Acho que é fundamental. Encontrou o que tu gosta, a coisa flui. Exatamente. Então, quando você disse anteriormente, né, muitas vezes, enquanto aluno, a gente não está preparado para receber aquela informação. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento, quando você, por exemplo, está tendo uma aula de anatomia, e aí você não sabe nem para que serve a anatomia, né? Você não tem a dimensão da coisa. Muitas vezes, quando você passa por essa matéria, quando você chega no 3º ano, no 4º ano, que aí você vê a importância, porque a anatomia está em tudo, né? E aí você, caraca, olha só, se tivesse aproveitado mais, mas na verdade não é. Acho que isso é inevitável de todo mundo. Isso aí, a sensação é essa, né? Na hora, mas pensando bem, tipo, não, sabe? Aconteceu do jeito que tinha que acontecer, e agora eu dou uns sermões disso, estuda isso que só vale a pena, depois eu lembro de mim, falei, mas velho, não ia colar com você. O Daniel não deu um sabão desse, olha aí quem tá falando, mas é isso, tem jeito. Porque quando a gente faz, pode. Quando a gente acha a necessidade, né, e entende a importância de estudar determinado assunto, que a gente dá valor e realmente, agora eu tenho que aprender. E aí, isso é uma vantagem que nós temos no nosso curso, sabia? Nós temos pessoas de espectros diferentes. Você é de um espectro diferente, o Vinícius, o Leandro, e nós temos jovens, nós temos pessoas na primeira graduação, pessoas com uma segunda graduação, pessoas com 2 graduações na terceira graduação, mestres, pessoas que já estão caminhando para o doutorado, tudo no mesmo grupo. Eu acho isso uma particularidade nossa maravilhosa. E nós somos extremamente coletivistas. A gente tem psicólogo,
a gente tem nutricionista, a gente tem filósofo, a gente tem engenheiro, a gente tem advogado. Sim. E são saberes completamente diferentes. Sim. Eu acho isso sensacional no nosso grupo. Acho que o único. Eu já conheço vários grupos educacionais aqui. Nosso é o excepcional nesse aspecto. É muito diferenciado mesmo, que a gente consegue aprender, né, de diversas maneiras com pessoas de personalidades e também experiências diferentes, né? Mas vamos lá. E aí agora eu queria te perguntar sobre como é que surgiu a oportunidade, né, de coordenar uma graduação de quiropraxia. Se, por exemplo, você já tinha esse interesse e estava esperando uma oportunidade, ou tipo, como é que foi esse começo aí? Eu acho que todo quiro tem isso no coração. Todo quiro quer salvar a profissão, né? Então quer abrir um curso de quiropraxia em algum lugar. Isso é um desejo, acho que todos os quiros, que vai para um lugar que não tem quiro. Mas o meu também foi um certo acidente. O Diogo Pita, que é aluno nosso, que é fisioterapeuta, ele era professor de pós-graduação, e a gente trocou uma ideia e aí a gente teve um embate sobre o que era a quiropraxia de fato. Sim. E ele se determinou em encontrar um local que a gente pudesse realmente fazer a graduação. E aí eu já tinha tido algumas portas na cara para criar uma graduação em algumas instituições, e ele também, e porventura a gente conseguiu um encontro com a Unigama. E aí a gente começou aí na Unigama a mostrar a necessidade da graduação em quiropraxia, como a gente podia fazer isso. E aí surgiu o projeto Unigama. E aí eu tive apoio do projeto Unigama de várias partes diferentes. Da ABQ, de quiropraxistas formados. Eu lembro que o Pita, ele deixou bem claro, tipo assim, eu quero fazer a graduação porque eu sei que o que eu estou aprendendo, o que eu sei até hoje, não condiz muito com o que deveria ser. E aí, no momento que a gente mostrou a grade, a gente conversou sobre a grade, a gente mostrou, a gente nota que tem um abismo de conhecimento, porque o conhecimento é uma coxa de retalhos e o conhecimento da graduação ele tem escadinhas. Por isso que a graduação é longa. E tivemos apoio, um apoio internacional de aconselhamento de formação curricular, de como eram as estruturas internacionais, seguimos o manual da Organização Mundial de Saúde, e o projeto Unigama deu certo. O professor Vitor acreditou no nosso projeto, a professora Karen, o professor Luísio, o reitor, o professor Luísio, o reitor, o professor Vitor, a Karen, a coordenadora pedagógica. A gente teve muitas reuniões com eles até que eles aceitassem o nosso projeto, mas no momento que eles aceitaram, eles apoiaram a gente. E é muito difícil para um gestor apoiar um curso que não tem tanto conhecimento assim acerca do público. Muitas pessoas têm um conhecimento diferente do que deveria ser, inclusive em instituições de ensino. E aceitar o projeto foi algo desafiador. E aí, o segundo desafio, para mim, na minha opinião, de montar grade, é conseguir a bibliografia adequada, mas principalmente startar. Vamos fazer isso acontecer. E o que mais me orgulha nisso é ver as turmas, né? Nós estamos com 5 turmas aí, nós estamos batendo 80 alunos. Eu gostaria que a gente tivesse 100, que a gente tivesse 150, mas eu acho que isso vai mudar cada vez mais. Mas eu posso dizer que em todas as turmas eu tenho expoentes. Uma coisa que eu posso dizer é que o curso de quiropraxia Unigama, ele hoje é um dos melhores do país. Ele está nas cabeças. O que vai ser construído aqui vai mudar a profissão do país. O que vai ser construído na Unigama vai ser determinante para a mudança da quiropraxia, do paradigma quiroprático no país em termos de conhecimento e escalonamento de nível. Eu acho que a profissão ela tem que ser levada para cima. E nada com uma referência, lá fora é muito melhor. Não, a gente tem um potencial igual a todos os lugares. Hoje nós temos internet. Hoje a gente é globalizado, a gente não é. Sim. A gente é globalizado, tem internet. Se a gente é globalizado, a gente pode falar uma língua diferente. Se a gente é globalizado, a gente pode usar ferramentas de entendimento dessa língua. Então, a melhor vantagem da quiropraxia, ela é jovem. A melhor vantagem da quiropraxia, tudo que já foi feito a respeito dela, não se inventa de novo. O conhecimento dela precisa ser explorado, não inventado. Então, é tão rica que é um infinito de exploração. Então, formar alunos que tenha essa capacidade de pertencimento à profissão, entender o que é a profissão de fato, para não ter dubialidade, para não ter uso como ferramenta, isso não tem preço para mim como professor, e que eu acho que o Projeto Unigama
é o projeto disruptivo para a adoção do que é um quiropraxista a nível nacional. Nós somos a instituição que tem mais horas em filosofia, de fato, em filosofia da quiropraxia. Não é leitura de livro, não manual de princípio de quiropraxia, não. A gente teve 12 artigos do Simon Sinek de complexo de sucessão vertebral. A gente teve as técnicas mais utilizadas no mundo da quiropraxia. A gente teve a história da profissão por completo. Né? A gente teve do início até, já estamos nos anos 80 da profissão. Sim. Então, não vai chegar um quilo que vê uma manipulação e fala isso é osteopatia, isso não é quilo, isso é quilo. Que acha que todas as manipulações são iguais. Uhum. Eu sou quilo porque eu faço ajuste. Não, você sabe que a profissão é mais completa do que isso. A profissão tem pilares de ciência, de filosofia, de arte, metodologia de vida ali. Não é um negócio que você vai fazer ali para ter uma ferramenta. Então, para mim, a forma que a quiropraxia unigama se desenvolve, né, pelo gabarito dos alunos, porque eu tenho alunos de alto gabarito, e pelo gabarito dos professores que dão essa aula, eu acho que o nosso grupo é o mais forte. Eu não estou falando de razão, eu estou falando de estatística. Se eu pegar aqui dos professores do curso de quiropraxia unigama, em termos de quiropraxia, são os mais premiados a nível mundial dos outros cursos, então o nosso é maior. Sim. Só o Daniel tem 5 menções em melhor posto científico da América Latina. O único brasileiro que teve premiação a nível internacional no Congresso Mundial da categoria máxima sou eu aqui da Unigama. No Carl Charles Award, né, que é a premiação da Associação Brasileira, eu e o Daniel fomos premiados, 755 foi premiado. Então, assim, a gente tem apoio do pessoal do Atlas de Quiropraxia, do Universo de Quiropraxia, lá do Rafael Santos, a gente tem apoio do pessoal da ONG, a gente tem apoio dos fomentos da BQE, a gente tem apoio de professores internacionais, a gente teve aula com o australiano, a gente teve aula com o inglês, a gente já teve aula com o espanhol, a gente já teve aula com o professor Ricardo Fujical, a gente já teve aula com a Ana Paula Faquinato, que é coordenadora na Califórnia, a gente já teve aula com o quiropraxista está na Holanda, a gente já teve aula com o Jorge, da Kelki, que tem uma projeção midiática muito grande. A gente já teve aula com o Evandro Souto Maior, com a história. A gente já teve aula de ciência com o Ian, grande cientista da profissão. Teve aula com a professora Kodo. Teve aula com o Rael, que é tipo um dos papas da Nero e Quilo. Então, assim, a Unigama, ela recebe apoio de toda a comunidade profissional. Pô, a gente teve o professor Lucas. O professor Lucas está indo para o PhD. O professor Lucas teve trabalho premiado, não é quilo, é físico médico. Uhum. É físico, que é especialista em imagem e ganhou o Mundial junto comigo. Foi o meu professor orientador. Nós tivemos aula com uma das 10 maiores autoridades da América Latina do Orcânico, que é o professor Marcos Fábio Henrique dos Santos. Que curso tem um fomento coletivo de apoio da forma que nós temos? Não tem. Então, o nosso tem um apoio coletivo maior. Então, estatisticamente, o nosso curso ele está avançando em 2 anos, no 3º ano, como se fosse um trem, daqueles trens na China lá, tem 1000 por hora, tem bala. Né? E isso é importante, porque a gente consegue sustentação, mas consegue apoio. Sim. Plínio doou livros, a gente tem livros aí que a instituição nenhuma tem, a gente ganhou livros do Seth Levine, que é um quiropraxista muito forte nos Estados Unidos, doou livros para nós. Então, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu estou falando de estatística, entendeu? Não é o que eu penso, eu estou falando estatisticamente. Eu tenho os professores mais premiados, eu tenho apoio internacional, eu tenho doação de livros. Então, sim, meu curso é bom, meu curso é ótimo. Show. E eu tenho essa sensação e essa impressão também enquanto aluno, quando eu vou conversar, né, com profissionais de referência, né, como é que foi, como é que era, né, na época da graduação dele, e os alunos de hoje também de outro estado, né, de como é que é essa percepção das aulas dele, até mesmo para a gente tentar, para eu, né, enquanto aluno, tentar comparar, né, e eu vejo que a Unigama, né, ela é diferente, né, nesse quesito, diferente para melhor. O que faz eu sentir bastante orgulho de participar, né, de estar envolvido. Querendo ou não, a gente está fazendo história, né, na quiropraxia aqui do Rio de Janeiro. E também
a gente pode colocar aqui na quiropraxia do Brasil, né? Porque ainda é muito, muito novo, né? Ainda tá engateando se a gente comparar com outros países, principalmente aí Estados Unidos, que foi aonde surgiu, É o né? berço da profissão. Isso, exatamente. Mas vamos lá. Agora um outro questionamento aqui, outra pergunta. Como é que você vê o cenário, né, da quiropraxia como profissão no Brasil hoje? Como é que você vê ele atualmente e fazer talvez uma projeção aí para o futuro? Inicialmente, eu já digo que é mais fácil do que quando eu me formei. Infinitamente mais fácil. Quando eu me formei, era impossível dizer assim, que quiropraxia a pessoa achar rápido na internet. Impossível. Hoje, os canais de quiropraxia, de graduados, são bons, né? São alta amplitude de mídia, né? De divulgação. Hoje, você tem vaga de emprego anunciada. Né, por mês, aí, 5, 6 vagas de emprego grandes e pelo menos umas 30 normais, assim, que giram pelo país e fora do país. Segundo, que hoje você tem possibilidade de mais estudos. Hoje você consegue, com o diploma universitário, conseguir fazer uma especialização em outro local, conseguir fazer, por exemplo, o mestrado da Espanha, né? O mestrado da Espanha que permite você trabalhar na União Europeia, precisa do diploma de graduação nosso. Ah, mas eu sou especialista técnico. Não aceito. Você é da graduação. Nossa graduação é permitida? É. Nós fomos a primeira. Acho que a FEVAL é a primeira, nós fomos a segunda graduação a ser aceita no WFC. No teste do WFC, nós fomos a segunda. Então, assim, o ambiente profissional é o mais quente possível. As propostas para quiropraxistas de trabalho são infinitas. E como a pessoa... Tem locais do país que não tem quiropraxia. Locais do Rio de Janeiro que não tem quiropraxia. Cidades do Rio de Janeiro não tem quiropraxia. A quiropraxia está concentrada somente na cidade do Rio. O estado do Rio não tem quiropraxia. Então, se eu puder falar de mercado, eu vou dizer assim, bom, o mercado está quente, o mercado está crescente, e eu acredito que daqui a 10 anos ainda vai estar próximo do que é hoje, porque eu estou formado há 14. E agora é o boom. E não é aquele boom, é o boom. Sim. Então, eu acredito que nós estamos na curva ascendente, mas não no topo. Falta muito para chegar no topo ainda. Entendi. Beleza. E qual é a importância, o que você acha, né? Qual é a importância de existir uma graduação no Rio de Janeiro? E o que você acha, né? Tá, essa projeção ainda do futuro, o que você acha que, ao ter essa graduação no Rio de Janeiro, o que você acha que vai mudar aí no futuro? Bom, primeiro, por que eu acho que não tem uma graduação? Critério de segurança. Né? A formação em critérios de segurança. Segundo, um profissional que é, de fato, quiropraxista, que entende a filosofia, que trabalha como quiropraxista, que não tem, digamos assim, um viés que seja fora daquilo. Ele é quiro. Então a gente vai ter quiros puros, digamos assim, né? Quiropraxistas que fazem quiropraxia. Se você quer fazer outra coisa que não seja quiropraxia, você tem isso no mercado. Você tem pouco quiropraxista. Mas para fazer coisas parecidas com quiropraxia, você já tem. Você não precisa de mais. Se a pessoa já faz isso, não vai ser quiropraxia que vai mudar a carreira dela. Eu já faço. O paciente não entende. Então acredito que o primeiro fato é segurança e identidade. Eu passo que é importante de ter uma graduação. Ó, professor Henrique, do segundo fator que vai ser disruptivo ter uma graduação é trazer o foco para a região sudeste mais forte, né? Porque o São Paulo é o que tem um curso, agora deve abrir o de Minas esse ano, mas o Rio de Janeiro é um polo midiático. É um polo que é uma janela para o mundo. Então eu acredito que ter um curso no Rio de Janeiro, pela cultura do carioca de autocuidado, de saúde, eu acho que a quiropraxia de todos os estados do país, e o Rio de Janeiro é o que mais vive quiropraxia. Nós temos o inato fluindo nas pessoas, as pessoas fazem exercício, as pessoas não sem camisa. Nós temos a inteligência universal, nós temos o mar, nós temos árvore, nós temos monte, nós não temos terremoto e furacão. A Universal não revolta com a gente. Sim. Então, o Rio de Janeiro é como se fosse um fluido do inato para a Universal
constante e limpo. O rio é limpo para ter quiropraxia. Sim. A gente E não eu acho tem que afecções do universal tão profundas como tem em outros locais. Eu entendo a necessidade de outros locais do mundo de buscar equilíbrio, porque eles vivem em desequilíbrio, mas não a gente. O ajuste, a filosofia, ao viver quiropraxista, é muito mais poderoso no Rio de Janeiro. Talvez na Austrália. Quando eu estive na Austrália, eu senti isso lá. Mas na África do Sul, por exemplo, em Cidade do Cabo, por exemplo, mas nós temos um equilíbrio de ecossistema, um equilíbrio biológico muito forte aqui. sim. Então, eu acho que era inadmissível não ter um curso de quiropraxia no Rio de Janeiro. Isso que era estranho para mim. Estranho para mim era não ter. Então, na minha opinião, é essa, né? Estranho é não ter. Sim. Como ainda não tinha, né? Sim. Então, a minha opinião é meio que obrigatório. Estamos atrasados. Sim, sim. Você aí citou por alto, né, desse lance de ter outros profissionais que fazem coisas parecidas, né, com a quiropraxia, e que ao cursar a graduação de quiropraxia, o que nos diferencia, né, é justamente ter essa identidade. Então, uma pergunta agora voltada mais para isso, queria saber quem é que pode cursar quiropraxia. Como é que funciona esse lance de, tipo, quero ser um quiropraxista. Qual o caminho, ou quais os caminhos eu posso seguir? E o que você pode falar com relação a isso? Qualquer pessoa com segundo grau completo. Só precisa ter o segundo grau completo. Porque a quiropraxia é uma formação de ensino superior, né? Ele é um bacharel, então, por ele ser um bacharel, ele tem formação profissional. Então, você começa fazendo ciência básica, depois tem atuação de prática, né, própria da profissão, e depois prática clínica. Então, é um curso de bacharel. Então, qualquer pessoa com segundo grau pode entrar. Beleza. Então, o primeiro pré-requisito é ter o segundo grau. Segundo pré-requisito, ter vontade. Não se passa quiropraxia sem vontade. Ó, o professor Peter McLean. Welcome, professor. It's a honor for us. Mas precisa ter vontade. Esse profissional precisa ter vontade. Ser quiropraxista no Brasil, atualmente, é disruptivo. Sim. A profissão ainda está em processo de regulamentação, mas ela tem um mercado aquecido, ela sofre essa influência por esse crescimento, ela está crescendo muito, também incomoda. Ela tem um ticket alto, né? Porque o praxista recebe muito, muito rápido, de 20 e poucos anos recebendo salário alto. Então, isso tem um apelo disruptivo, mas se você quer se distanciar do alopático, do químico, e você quer se aproximar de uma coisa natural, se você quer se conectar com a nossa vida, a nossa existência, né? Você quer estudar as causas que fazem as pessoas viverem melhor e não o que deixa nas pior, né? O que deixa nas doentes. Eu acredito que a quiropraxia é para você. Sim. A quiropraxia não é uma profissão, não precisa ver ela como uma profissão que vai ter um sucesso no mercado de trabalho. Você tem que ver ela como uma profissão que vai te conectar com as pessoas e com o mundo que você vive. É a conexão entre o meio ambiente e o ser humano. Você é o elo. Você vai facilitar esse processo. Se você quer viver isso, se você quer trabalhar com isso, você está pronto para ser quiropraxista. Você está apto a ser quiropraxista. Você tem o segundo grau completo. E você quer entrar numa profissão de pertencimento, de coletividade, onde você vai viver uma profissão, a quiropraxia é feita para você. Não vai ser só mais um na multidão. E a quiropraxia é para você. Vamos lá. E aí, com relação a isso, surge a dúvida, né? Porque acabou de falar que a quiropraxia é uma graduação, e aí, mas a gente vê outras opções, né? Como assim outras opções? Vamos dar o panorama geral. Existe a pós-graduação, né? Ou seja, para quem é fisioterapeuta, existe essa pós-graduação em quiropraxia, que você sai como especialista, certo? Existe agora também um técnico, né? Técnico em quiropraxia, e existe a graduação, né?
de quiropraxia. Tendo essas três possibilidades, e isso são possibilidades porque a quiropraxia ainda ela não é regulamentada, né? Deixando isso claro, mas já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, para quem está em dúvida, já é fisioterapeuta e está pensando em fazer a pós, que no caso era o meu caso, até surgir a Unigama, né? Ou quem já é pós-graduado, já é especialista, por que ele deveria ir para a graduação? Então, o que você pode falar sobre isso? Se ele quiser ser quiropraxista, viver a quiropraxia, ele precisa vir para a graduação, porque só precisa de um segundo grau completo. Uhum. Se ele quer uma ferramenta de trabalho, ele não precisaria da quiropraxia para isso. Vai se esforçar na profissão dele mesmo, que ele vai se esforçar como fisioterapeuta, se esforçar como terapeuta manual, fazer osteopatia, fazer terapia, fisioterapia manipulativa. Tem diversos caminhos para fazer terapia manual. A quiropraxia, ela tem um ajuste que é próximo da terapia manual, mas a filosofia do profissional, a vivência do profissional é completamente distinta de outras profissões. Então, você vai ser uma coisa nova. Agora, se você quer trabalhar, qualquer pessoa pode trabalhar. No nosso país é muito livre para isso. Quer trabalhar, você trabalha. Se você tem grau de segurança, se você tem a formação, porque a formação não é igual. A formação, primeiro, é inadequada. Se eu pegar assim, o que a Organização Mundial de Saúde diz? O que as federações de educação em quiropraxia diz? O que a Federação Mundial de Quiropraxia diz? O que a Federação Mundial de Fisioterapia diz? Mais de 1.800 horas, nenhum curso tem. Aí, então, todo mundo não está inadequado. Tá bom para trabalhar aqui. O Conselho Federal de Fisioterapia aceita essa formação. Fim. Para trabalhar, você não vai te impedir de trabalhar. Você vai ser? Não. Vai parecer? Sim. Fim de papo. Você quer fazer um trabalho internacional, você quer ir para um congresso, você quer fazer um curso, você não vai ser aceito, o que aconteceu já várias vezes. Você tem formação técnica, quer ensinar para as pessoas por vídeo da internet. Você nada te impede no Brasil de fazer isso. Isso é quiropraxia? Não. Isso não afeta o quiropraxia, porque isso não é quiropraxia. Isso é uma terapia manual. Usa o nome de quiropraxia igual uma pessoa botar um jaleco e dizer que é terapeuta holístico em alquimia. Aí ele passa fitoterápico. Sim. Pro leigo, ele é médico. O cara do colchão veste jaleco. Ele é médico? Não. Mas quando a pessoa olha, o que aquilo quer te passar? Qual é a identidade que você quer passar? Ele é aquilo? Não. Ele parece aquilo? Talvez. Então, em termos de legislação, ninguém está errado. Em vez de em razão, ser, viver, aí não, aí está bem distante disso. E aí é uma escolha pessoal. Por quê? Porque a formação tem 4.200 horas. O profissional de saúde, enfermeiro, educador físico, fisioterapeuta, farmacêutico, ele tem disciplinas na grade curricular de ciências básicas que são adaptáveis em qualquer curso da área da saúde. Se um farmacêutico resolver ser físio, ele não vai fazer bioquímica na fisioterapia. Se um educador físico resolver fazer físio, ele não vai fazer anatomia locomotor. Ele não vai. Na quiropraxia, por ser uma graduação da área da saúde, a mesma coisa. Então, o profissional da área da saúde vai ter disciplinas de ciência básica elencadas ali. Mas eu fiz a graduação, o seu diploma não é aceito pela Federação Mundial, nosso curso é, então seu curso não se adequa, suas aulas não se adequam. Mas eu acho mais inacreditável do que isso, é que a formação em horas na grade curricular, no ementário, ele é diferente do que é de uma graduação. Então você fala assim, eu tenho uma formação técnica, eu sou massoterapeuta e fiz um curso técnico de quiropraxia. Deixa eu ver teu ementário. Massagem, ponto gatilho, manipulação para o pescoço, manipulação para torácica, manipulação para lombar. Aí tem curso livre, eu fiz um curso de Thompson, fiz um curso de Activator. E vai lá, faz. Tem o número de horas curriculares igual da Federação Mundial? Não. Então, você de fato não é. Entendi. E aí tu pode conviver com isso. O cara pode fazer pão sem ser padeiro, isso aí não tem problema. O pão dele pode ser até bom. Sim. Mas ele não é padeiro, ele faz pão. Então, isso, para mim, não é uma contraindicação à graduação. A gente tem, por exemplo, o professor Henrique, fisioterapeuta renomado. Tem, sei lá,
mais de 50 mil horas de formação, de estudo, de experiência clínica, de prática, é professor de diversas terapias manipulativas. Está cursando a graduação com a gente. O Diogo Peter era professor da pós-graduação, ele abdicou da pós-graduação por entender que esse processo não era inadequado e foi para a graduação. Então, assim, tirando as esferas legais, é uma questão de razão, coração disso. Você vive uma verdade. Você quer viver a verdade? Beleza, não quer, não quer. Tá tudo bem. Nada vai impedir você de fazer o que você quiser. Nosso país é muito livre para isso. Outros não. Então, outros você não pode fazer o que você faz aqui. Mas aí tudo bem. É uma escolha. Não tem nada de errado nisso. Na legislação brasileira, não. Não é adequado, não. Agora, se você estuda quiropraxia, vive quiropraxia, você já tem um abismo de diferença na pessoa que faz uma manipulação e diz que é quiropraxia. Porque quiropraxia começa de cima para baixo e de dentro para fora. Ela começa assim. Ela termina na mão, ela não começa na mão. E você só consegue conectar essas duas coisas se você entende o que está vindo para você. Você só passa isso inadequado se você consegue traduzir o que veio e o que vai. Se você vai usar só a mão, aí é igual o cara levantar um muro e vai levantar o muro até onde ele conseguir, até a hora que o muro virar. Logo o muro vira. O sólido depende de uma formação. Então, eu acredito que a quiropraxia está aberta para todo mundo que queira ser quiropraxista. Se você quer trabalhar você pode fazer qualquer coisa. Você nem precisa também cursar nada. Você chega lá na esquina, bota a tua placa e boa sorte para os seus pacientes. Mas o critério de formação foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde por segurança. O nome do documento é Critérios de Segurança na Formação do Quiropraxista. Então, a formação é um critério de segurança. Ela não é um critério dietário de ideologia, ela não é um critério de educação, é um critério de segurança. Então, a formação em quiropraxia, no número de horas curriculares que as federações pedem, tanto a mundial quanto as federações da Organização Mundial de Saúde, é um critério de segurança. Então, é mais seguro por horas de prática, por horas curriculares, ir num quiropraxista graduado. Espero ter respondido. Deixou bastante claro aí. Então, quase batendo 1 hora, então eu vou dar uma das últimas perguntas aqui, que é bastante importante para sanar as dúvidas. A gente falou aí também da grade curricular e número de horas. Queria que você desse pelo menos um gostinho aí, se puder, de como é que é a grade curricular, né, especificamente da Unigama. Nossa grade curricular são 4.195 horas. Nós temos, no início, no primeiro ano, anatomia, fisiologia, microbiologia, princípios da quiropraxia, para você entender de onde a quiropraxia surgiu, o que a quiropraxia foi raciocinada, né, os princípios da filosofia quiroprática. Esse é o primeiro ano. No primeiro ano você entende como um corpo é e como o corpo funciona, e como o corpo interage. E filosoficamente como o quiropraxia enxerga isso. No segundo ano, você entende como um corpo é, como um corpo funciona e como um corpo se move, entre as disciplinas de biomecânica, entre as disciplinas de patologia, entre as disciplinas de fisiologia, entre as disciplinas de neuro e entre as disciplinas de princípios da quiropraxia 2. Além de entender como o corpo se move, você entende como um quiropraxista vê o corpo. No terceiro ano, é as disciplinas de técnica. Você já entendeu como um corpo é, você já entendeu como um corpo se move, você já entendeu como um corpo se comporta sob diversos meios externos ou afecções, e você já aprendeu a avaliar o corpo. E no segundo ano você tem disciplina de semiologia, você aprende a avaliar um corpo humano, examinação física. Você tem testes ortopédicos e avaliação neurológica, você já sabe como um corpo se comporta com algum problema. E aí, finalmente, você vai colocar em prática as melhores técnicas para cada indicação que você aprendeu a avaliar no ano anterior. E nesse processo, as formas de avaliação são ortopédicas, são palpatórias e são imaginológicas. Você tem disciplinas de imagem, são 400 horas de imagem, formas diferentes de entender imagem. 350 horas de avaliação, de critérios avaliativos diferentes. Só aí bate a maioria dos cursos técnicos. Só aí. Você nem ajustou ainda. Você nem ajustou, você já tem mais horas do que o maior número de formações existentes. E no momento que você entra em técnica, que você tem cerca de 7 disciplinas de técnica de 80 horas, você tem 560 horas de técnica que
de várias valências diferentes, esferas diferentes, desde alta velocidade de baixa amplitude até low force, né? São 640 horas de formação que batem só no terceiro ano 2.000, 3.000 horas de formação. E aí as outras 1.000 horas faltantes, que é o último ano, quarto ano, é a prática. Nós temos 1.000 horas de estágios, divididos em clínica, clínica de multidisciplinar, clínica desportiva, clínica pediátrica, clínica geriátrica, diversas formas de avaliar o indivíduo e colocar isso em prática para a população em várias esferas diferentes. Então, posso dizer que 4.195 horas é o dobro de qualquer formação existente de não graduação no Brasil. Isso te deixa 2 vezes à frente do indivíduo desse. E essa formação te permite fazer especializações, graus de formação em qualquer lugar do mundo onde o Conselho de Educação em Quiropraxia aceita esse grau de formação. Então, isso abre digamos assim, um abismo de possibilidades em várias partes do mundo. E eu acho que isso é o nosso diferencial. Nós somos um dos poucos cursos do país que bate as horas que o Conselho de Educação pede. Só nós é FEVAL, na verdade. Aí não tem choro. É número. FEVAL tem 4.200, acho que até que passou, acho que a gente passou a FEVAL, mas depois eu vejo isso. Mas a gente está com 4.195 em pleno vapor. Show de bola. E, para finalizar, última pergunta aqui. Já sou pós-graduado. Então, supondo aí que a pessoa já seja especialista, já tenha pós-graduação, que diferença faz eu cursar a graduação no sentido de oportunidade de trabalho, no sentido de oportunidade de cursos, né? E de congressos, etc. O que essas possibilidades aí? Se você é pós-graduado por CREFITO. Então, você é um fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Você é isso pro CREFITO. Para o resto do mundo da quiropraxia, é como se você não tivesse uma formação em quiropraxia. Então, você não pode ir em lugar nenhum de quiropraxia. Você pode ir em locais de fisioterapia, porque você é segundo o CREFITO. Título de especialista do CREFITO. Você nem pode se dizer quiropraxista, você tem que dizer que você é fisioterapeuta quiropraxista. Então, sendo especialista, você é um fisioterapeuta. Ele é especialista em algo, como pediatra, como fisioterapeuta neonato, como fisioterapeuta neuro, como fisioterapeuta estético, como fisioterapeuta de reabilitação, você é um fisioterapeuta. Então, é como se, para a Federação Mundial, para as esferas de educação e quiropraxia, você não tivesse nenhuma formação. Você só é fisioterapeuta. Enfim, sua grade curricular nem entra como equivalência numa graduação, em nenhuma, nem na nossa. Você só tem o grau de fisioterapeuta. Então, o que você é como especialista? Você é um fisioterapeuta. É isso que você é para quiropraxia, um fisioterapeuta, um profissional da área da saúde, especialista, né, formado em reabilitação com uma especialidade, que faz algumas abordagens próximas da quiropraxia. Então, meu conselho para você, o que você ganha, se você quer ser quiropraxista, você vai ter essa esfera de amplitude profissional. Congressos, cursos internacionais, vagas de trabalho para quiropraxista. O quiropraxista não contrata um não quiropraxista para trabalhar. As grandes empresas contratam um quiropraxista, elas têm uma procura. É isso, ela procura isso. Agora, eu posso garantir a você, se você quer usar a quiropraxia para melhorar o teu escopo de trabalho, eu acho que você não precisa disso, porque a fisioterapia é uma profissão muito completa para tratador. Ela é excepcional para tratador musculoesquelética. Ela é excepcional. Você não precisa da quiropraxia para isso. A quiropraxia nem é para isso. Então, se você tem essa dimensão, continue na fisioterapia. Se esforce, faça Maitland, faça Mulligan, faça osteopatia, faça terapia manipulativa ortopédica. Tem tanta coisa para você fazer. Você vai fazer 4 anos e meio para colocar isso no seu trabalho. Se você já se diz que quiropraxista trabalho, e talvez tua ascensão profissional não está satisfatória, a culpa não é da quiropraxia. A quiropraxia não vai adicionar isso. Você já faz isso. Vai fazer uma graduação para fazer o que você já faz? Você não precisa. Em termos de legislação, você já faz isso. Você não precisa da graduação para isso. Então, se você quer ser quiropraxista, que tem um outro universo de pensar, de cuidado, de vivência, isso vale para um osteopata. Um osteopata formado, ele não vai falar isso. Ele vai falar a mesma coisa que eu. A osteopatia tem uma forma única de ver o paciente e uma forma única de cuidar do paciente. A forma da osteopatia. E a forma da quiropraxia. Nós somos profissões. Então, é como se você falar assim, se eu fizer medicina, eu vou ser um quiropraxista melhor? Não, eu vou ser médico.
Eu vou ser médico. Eu vou dar injeção, eu vou receitar remédio, vou mandar fazer exames complementares, vou indicar para fisioterapia, porque eu faço como quiropraxista, indico um monte de paciente para fisioterapia. Preciso da fisioterapia em vários aspectos, indico os pacientes, indico para academia, indico para nutricionista, indico para psicólogo, indico para o médico. Então, meu conselho para você que já é especialista, descubra o que você quer para você. Porque se você é para trabalhar, você não precisa, vai trabalhar. Melhore isso. Mas se você quer ser quiropraxista, cara, você vai encontrar a melhor profissão do mundo. Eu sou suspeito a falar, mas eu vou falar mesmo. É a melhor profissão do mundo, na minha opinião. Evidências, Paulo 2024. Tá joia. Então, só para fechar, queria te agradecer aí pela oportunidade, né, de a gente trocar essa ideia e também para esclarecer muitas das dúvidas que vira e mexe surge aí na caixinha de pergunta, né? Então, jogar isso aí para uma live também é legal, deve ficar gravado. As pessoas vão poder olhar depois e ter um esclarecimento melhor, né? E também fazer aquela chamada, né, para que se algo do que foi dito aqui te tocou e você ficou instigado aí a começar a graduação de quiropraxia, a Unigama está de portas abertas. Então, abertíssimas. Pode vir assim, nos primeiros 15 dias, 20 dias já, primeiro mês. Vem assistir uma aula coletiva, vem assistir uma aula com a gente. Vem ver os nossos alunos aqui assistindo aula. Vem ver uma aula da graduação de quiropraxia. Sinta você a diferença. Vê se você acha que é diferente. Eu acho a melhor forma de você saber se é diferente. Vem ver. Vem assistir. Vem, olha, eu tenho uma taxa de gols muito alta. A maioria das pessoas que veio não voltou. Sim. Depois que eu dei a pílula verde, botou a pílula verde e não quis a outra pílula. Então, assim, a pílula verde, eu admito, né, que é uma coisa assim que vai te extasiar. Mas eu tenho uma pergunta. Você tem uma formação em física, você está estudando muito filosofia agora. Sim. O que mudou na sua visão? O que é um quiropraxista para você em termos de formação? Sabendo agora que você está aprendendo filosofia. Beleza, vamos lá. Antes, o que eu acreditar? Vamos contextualizar isso aí. Claro. Né? Na minha graduação de fisioterapia, o que foi apresentado para mim é que a quiropraxia, assim como a osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia. Então, eu tive isso no meu primeiro semestre, uma matéria que a gente era o nome Introdução à Fisioterapia. E aí, dentro dessa matéria, a gente conhecia todas as especialidades, tá? E aí, eu lembro que em um momento algum isso foi desmistificado. E eu só fui tomar ciência disso, né, já depois que eu era formado. Então, para entender que a quiropraxia não era uma especialidade, tá? Para entender que a quiropraxia era uma graduação, somente quando eu estava pensando em começar a pós-graduação, que até então foi no ano que a Unigama que abriu, né, a graduação, isso, que surgiu. Então eu estava naquela, eu faço uma pós em osteopatia, eu faço uma pós em quiropraxia, eu queria alguma coisa voltada para terapia manual. E aí, depois que eu tive essa ideia, né, porque eu ainda não tinha, mesmo assim a gente só sabe conversando com pessoas. Só quando a gente está dentro, né, assiste às aulas, tem um conhecimento maior, né, e consegue, por exemplo, pegar um livro de filosofia e ler, né, você começa a compreender um pouco do que é realmente a quiropraxia enquanto graduação. Muito disso eu devo ao Vinícius, né, Vinícius Nazaré, que também é aluno aí da Unigama, meu amigo, né, e aí ele me puxou, né, para a graduação, no sentido de, se você for fazer após, saiba que existe essa outra possibilidade. E aí, o que muita gente não tem, né, é ter apenas essa ideia de que a quiropraxia é uma pós-graduação, uma especialidade, e muitas vezes, por desinformação, a pessoa acaba fazendo essa pós, e aí termina a pós, e aí depois, ou durante, ou depois da pós, que ela tem a compreensão de que aquilo que ela fez não é bem a quiropraxia, entendeu? Se a gente tivesse essa ciência já na graduação, né, enquanto quiropraxia é uma profissão,
acredito que as coisas iam ser bastante diferentes, né? E hoje, a minha visão, depois de ter entrado para a graduação de quiropraxia e o que me fez instigar, né? O gosto pela filosofia eu já tinha, mas acabou que eu fui me aprofundando um pouco mais dentro da filosofia da quiropraxia. Hoje eu tenho certeza que, apesar de não ter feito a pós-graduação de quiropraxia, né, especialização, eu tenho certeza que é um conteúdo muito mais denso e eu vou ser de fato, né, um quiropraxista de verdade, né? Eu vou ter aquilo vou ter autenticidade, certo? E é uma coisa muito mais do meu coração, de eu me sentir de verdade, do que eu, por exemplo, porque eu poderia ir pelo caminho mais curto, né? Para E trabalhar, fazer a a gente fala, pós. para trabalhar não vai mudar nada. Isso, exatamente. Mas aí é questão mesmo de que você acredita, né? Seus valores, seus Da princípios. existência. Isso aí. Isso, exatamente. Então, nada mais justo, né? Uma conversa filosófica, né? De você se sentir de verdade. E aí, mas para isso é preciso a gente entender o que é a quiropraxia, né? Entender que a quiropraxia é uma graduação. E por que ela se difere da pós-graduação? O que é a pós-graduação? Como é que é a quiropraxia no mundo e como é que é aqui no Brasil? Como é que as coisas funcionam no Brasil? Que é completamente diferente se a gente for para outros lugares do mundo, né? Existem lugares parecidos com o Brasil, né? A gente não tem um jeito parecido com o Brasil, a Malásia. Não, a Malásia regulamentou. Digamos assim, na Namíbia, a Etiópia, são locais que não têm esse processo regulatório. Sim. Mas são países que têm um modelo legislativo bem diferente do nosso também. Então, acredito que seja essa a maior dificuldade. Mas eu acredito que vamos chegar lá. Agradeço a oportunidade. Espero que a gente faça mais isso com colegas mais vezes pela Unigama. Vou deixar isso salvo. Eu acho que eu sei deixar isso salvo. Mas obrigado por ter despertado essa vontade de elucidar, Adriel. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho com a filosofia. Espero que você consiga trazer muitos alunos. Você tem um espectro de pessoas que você possa atingir também e ajudar na nossa profissão em si. Sim, a ideia então, pessoal, é justamente essa. Boa noite. Papai tem que ficar em casa, as crianças estão lá. Então, até mais. Boa noite, Adriel. Até mais. Boa Valeu, noite, pessoal. Tchau, tchau.